Eu agradeço a atenção e passo à apresentação dos nossos debatedores. Eu informo que, por razões pessoais, o Dr. Moisés Rodrigues da Silva Júnior não poderá estar conosco. Então, temos a presença do professor Sérgio de Gouveia Franco, Dr. Fernando Sembranelli, a quem eu apresentarei agora. Sérgio de Gouveia Franco é psicanalista, doutor pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. É membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, presidente da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental, professor do curso de formação em Psicanálise do CEP e também professor da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. É autor dos livros Hermenêutica e Psicanálise na obra de Paul Ricoeur, pela editora Loyola, e, junto com Manuel Berlink e Karen Vondrasek, autor de Mandrágoras, Clínica Psicanalítica, Freud e Winnicott, publicado pela editora Primavera. Também junto a nós, ao debate de hoje, Fernando Sembranelli, que é médico, psicanalista, mestre em psicologia pela PUC de São Paulo. É diretor médico do Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa em Saúde Mental e Psicossocial ACASA e supervisor institucional de serviços públicos e privados em saúde. Dirige a coleção de psicopatologia da editora Escuta. Cada um deles falará por cerca de 30 minutos, conversarão entre si e, na sequência, abriremos para perguntas e considerações de vocês. Como já dito anteriormente, tanto pode ser dito a pergunta por microfone, daí eu peço a gentileza de acionar o chat com a mão levantada, ou então a pergunta escrita pelo chat, que leremos. Também teremos um bom debate. Agradeço mais uma vez a presença de vocês todos, a presença de Sérgio, a presença de Fernando, a quem então passo a palavra. Muito obrigada. Então, muito boa noite a todos e todas. Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade dessa debate aqui no CEP sobre o tema da contratransferência em Christopher Bolas. É uma honra para mim estar ao lado do Fernando Sembranelli e também do Moisés, que não pôde estar presente nessa noite. Eu combinei com o Fernando e também com o Moisés que nós faríamos uma breve menção à morte do Mário Fuchs, grande psicanalista que perdemos essa semana. Então, feita essa introdução, estamos prontos para começar. Tá bom? Podemos começar? Está todo mundo me ouvindo bem? Ótimo. Então, embora o tema da contratransferência tenha uma longa carreira na história da psicanálise, que já começa em Freud, passa por Paula Hyman, por Margaret Little e Donald Winnicott e tantos outros, vamos nos concentrar nessa noite, nesse debate, nas contribuições de Christopher Bolas. Até porque ele está plenamente consciente de todo esse legado e é verdadeiro herdeiro, intérprete e aperfeiçoador dessa tradição que reflete sobre a contratransferência. Nós poderíamos fazer uma abordagem histórica e conceitual, o que seria muito interessante. Mas estamos preferindo fazer uma aproximação clínica, a partir da experiência do autor, com vistas a enriquecer a nossa própria clínica. Sustentamos, assim, a dialética, atender, refletir. Refletir constante e seriamente sobre nossa prática. É um jogo que vai do atendimento ao pensamento.
e do pensamento ao atendimento. Não é assim que melhor funciona a reflexão psicanalítica, amarrando atendimento e escuta, e reflexão, e evitando uma fuga para a especulação? Afirmamos que os pacientes recriam na situação clínica sua vida infantil. Acho bom repetir essa frase. Afirmamos que os pacientes recriam na situação clínica a sua vida infantil. A afirmação é poderosa, formulando uma primeira definição do que nós chamamos de transferência. Então, aí está uma definição de transferência. Vou até repetir. Afirmamos que os pacientes recriam na situação clínica sua vida infantil. A coisa é inconscientemente consumada e de forma potente que o analista é forçado a reviver elementos dessa história infantil de seus pacientes. Querem que eu repita? O analista é forçado a reviver em seu mundo subjetivo elementos da história infantil de seus pacientes. Outra afirmação forte, que constrói agora a noção de contratransferência, ou seja, a resposta, primeiramente interna, do analista aos seus analisandos. O paciente pode representar fragmentos do papel de um dos pais, convidando o analista, inconscientemente, a viver na experiência do atendimento os sentimentos do filho com um dos pais, nos primeiros dias da sua vida, da vida do paciente. Há exagero, há distorção na transferência, e a transferência, todo mundo sabe, pode se tornar violenta. Mas o que nós estamos destacando é que, frequentemente, do que se trata é de uma tentativa de ver se o analista pode tornar-se o pai enlouquecido da infância, nesse exemplo que eu estou falando da relação paciente-pai. Sobre o que nós queremos nos focar nesse encontro hoje, a resposta é sobre a experiência contratransferencial. Destaco aqui a palavra experiência. É bom não querer passar rápido demais da experiência para a tradução da experiência, para uma noção elaborada. A transferência e a contratransferência, primeiramente, precisam ser vividas. Muitas vezes, o analista não sabe bem o que está se passando e precisa suportar esse desconhecimento e não se defender dele. Nós não sabemos para onde a experiência com o paciente está nos levando. Apenas sabemos que seremos usados pelo paciente. Estou usando a palavra usado aqui como uma terminologia de um artigo muito importante de Winnicott, de 1969, intitulado O Uso do Objeto e Relacionamentos através da Identificação. Pacientes muito perturbados
precisam colocar sua atenção interna no analista. Poderíamos falar até em uma evacuação emocional, usando a expressão de uma certa tradição psicanalítica. A questão que se põe é como é que se pode usar a contratransferência. Sabemos que Freud, primeiramente, pensou a transferência como resistência. Depois passou a vê-la como verdadeiro motor da análise, além de simples resistência. Podemos dizer o mesmo sobre a contratransferência. Além de uma dificuldade, como a transferência pode ser recurso ao trabalho do analista e depois recurso colocado à disposição do paciente. Uma questão essencial para nós e é uma questão difícil. Quando e em que condições o analista irá se expor no tratamento para fazer uso da contratransferência? Paula Heinemann, que eu citei agora mesmo, em um artigo de 1960, intitulado Contratransferência, um artigo citado pelo Bolas, afirma que, além da atenção flutuante, o analista precisa estar disponível para a contratransferência. Então, nessa tradição que o Christopher Bolas representa, o analista está disponível para a contratransferência. Não basta escutar em vários níveis, com atenção equiflutuante. É preciso uma sensibilidade emocional que capacite o analista a acompanhar os movimentos emocionais e as fantasias inconscientes do paciente. O analista tem que estar disponível para o surgimento dentro de si mesmo de sentimentos, fantasias, interpretações até inadequadas e sentimentos desarticulados sobre o paciente. Caso contrário, caso ele não queira aceitar a contratransferência, o contato do analista com o inconsciente do paciente pode ficar prejudicado ou mesmo encerrado. Freud já disse, em um artigo técnico de 1912, que o analista deve se voltar ao inconsciente do seu paciente como um órgão receptor. O inconsciente do analista é receptor do inconsciente do paciente. Podemos dizer que a neutralidade aqui é entendida como a possibilidade de o analista permitir que o seu paciente viva livremente na transferência as suas experiências mais profundas. Trata-se de um espaço potencial, para usar a expressão de Winnicott, que permite que a vida infantil do paciente apareça sem a intromissão inadequada do analista. Então, o analista ele não se intromete, num primeiro momento, na transferência, ele deixa que a transferência aconteça. A neutralidade aqui é uma tela ou uma moldura onde o material do paciente é projetado dentro do analista, que registra o que está sendo transmitido por meio de pensamentos, sentimentos e fantasias, que não são absolutamente neutros, mas são, de alguma forma, a reprodução da vida íntima do paciente.
Então, ao cultivar essa sensibilidade emocional, a qual se refere Paula Heimann, o analista acolhe dentro de si as informações que são transmitidas inconscientemente no jogo analista-paciente. O que está sendo proposto é que, além da associação livre, o analista se volta para dentro de si para encontrar o paciente em suas próprias emoções e imagens provocadas pelo contato com o paciente. Essa noção permite Bolas dizer que existem 2 pacientes no tratamento. Esse é um conceito muito curioso do Bolas. Tem 2 pacientes. O paciente, propriamente dito, e o analista, que também precisa ser cuidado, observado e até interpretado, para que algo do paciente emerja. Então, nós temos 2 fontes de informação. O paciente é fonte de informação pela associação livre e atenção flutuante do analista, e o analista é fonte de informação pela análise da contratransferência, daquilo que está acontecendo dentro dele, por efeito do paciente. Nós sabemos que o método psicanalítico tem a ver com a interação entre subjetividades. Essa é uma compreensão dessa corrente de psicanálise. A experiência analítica é o encontro de 2 subjetividades. A abordagem comportamental, você sabe, fundada no positivismo, ela pode até ser rigorosa na separação sujeito-objeto, ganha nota 10 em metodologia científica, mas perde praticamente tudo o que é importante sobre o paciente. A psicanálise vai num sentido oposto, perigoso, um sentido perigoso, corre riscos. Mas ela permite que o humano, do humano, apareça. O analista se aproxima do paciente e se aproxima de si mesmo. Claro que de uma maneira regrada, rigorosa, metódica, metodológica. Mas ele permite que processos mentais profundos sigam o seu curso durante o tratamento. Aquele distanciamento cartesiano, promovido pelo positivismo, impede a expressão completa da transferência. Quando o analista mantém um espaço interno para a recepção da transferência do paciente, algo importante acontece. Aí é a análise, aí acontece a análise. A vitalidade no analista registra a comunicação transferencial do paciente. O que nós estamos valorizando aqui é que há uma experiência de projeção sobre o analista. Ou, se quisermos usar rigorosamente o conceito de Klein, nós diríamos que a vida psíquica do paciente é projetivamente identificada. O paciente cria um ambiente e o analista é convidado a desempenhar representações de objeto dentro desse ambiente. O analista é tomado pelo idioma do paciente. Idioma do paciente é uma expressão criada por Bolas, que destaca aquilo que há de mais peculiar, de mais próprio na subjetividade de cada um. Precisamos entender que o analista pode permanecer sem saber o papel que ele está exercendo no jogo da transferência por muito tempo. Essa incerteza sobre o que está acontecendo
ela está presente e ela é necessária, porque ela permite que nós sintamos e exige do analista uma certa humildade e muita responsabilidade. Bolas diz que esse estado contratransferencial é muito comum. É exatamente a vivência do não conhecido. Então, o que ele está dizendo é que o analista, muito frequentemente, ele está jogando um papel na transferência que ele não sabe direito qual é. O analista sabe que está vivendo algo, mas não sabe bem por que está vivendo aquilo. Pode ser que o analista demore muito tempo, às vezes semanas, às vezes meses, para entender o papel que está desempenhando. E o analista precisa estar suficientemente seguro acerca de si para poder viver essa experiência de certa desorientação. É isso que permite o analista ser usado como um objeto para o paciente. O analista está disponível para o paciente para usá-lo como objeto, o que permitirá que, eventualmente, o paciente construa uma coesão e sentido do seu self. Para que isso aconteça, o analista deve estar maximizando a sua disponibilidade à contratransferência, escutando o paciente que o está usando como objeto. Nesses termos, precisamos nos perguntar como o analista se sente sendo usado como um objeto pelo seu paciente. A experiência que estamos descrevendo entre o analista e seu paciente tem um paralelismo com a experiência da mãe e seu bebê. O bebê também provoca sentimentos em sua mãe. E é assim que ele fala com a sua mãe. A mãe reage sentindo e agindo a partir dos seus afetos. Eventualmente, a mãe transforma em linguagem o que está vivendo com o seu bebê. Podemos dizer que algo parecido acontece na transferência. O paciente usa o seu analista e o analista reconhece esse uso pela vivência e análise da contratransferência. Nesse sentido, o analista permite que o paciente o afete. E, se quisermos usar uma expressão mais forte, podemos dizer que o analista deve ficar, em certa medida, perturbado pelo seu paciente. Quando o analista está bem analisado e tem confiança no funcionamento do seu próprio self e na sua relação com o objeto, é mais provável que tenha capacidade de permitir que uma certa regressão contratransferencial aconteça. Nós sabemos da importância que o tema da regressão ocupa nessa linhagem psicanalítica. Mas atenção, atenção. O que o Bolas está dizendo aqui não tem a ver com a regressão do paciente, tem a ver com a regressão do analista. O analista permitir passar por uma experiência regressiva na relação transferencial contra transferencial. Ou, colocando de outra maneira, o analista precisa experimentar certa regressão para que o paciente possa também experimentar. Podemos dizer que, em certa medida, o analista
adoece com o seu paciente. Isso não quer dizer, já vou explicar, porque alguém pode me entender mal. Isso não quer dizer que o analista não tenha uma área preservada e isenta. Podemos dizer que o analista, no trato com pacientes perturbados, aceita certa loucura em si mesmo, ocasionada pelo paciente. Mas, em outras áreas da sua personalidade, o analista permanece observando, avaliando e decidindo acerca da situação, inclusive olhando para essa parte que está adoecendo dentro de si. Podemos até nos perguntar, nessas condições, quem é o paciente? Se o analista passa a ser visto como paciente também, então a análise passa a ocorrer dentro do analista. Esse é um conceito muito interessante. A análise acontece dentro do analista, porque se ele reproduz dentro de si, dentro da parte da sua personalidade, a loucura, a doença do seu paciente, ele elabora dentro de si a doença do paciente e devolve para o paciente. A doença circunstancial do analista é reflexão da doença do paciente. Quando essa doença no analista é tratada, então a análise avança. Em linguagem bioniana, para quem gosta de Bion, trata-se daquilo que o Bion chama de transformação do material beta em alfa. Nessas condições, a análise se dá, em grande medida, dentro do analista. É dentro dele que vai se processando a loucura do paciente. A pergunta passa a ser como é que podemos investigar analiticamente o que está acontecendo no analista. Claro que isto é essencial. Como é que ele é feito? O resultado desse trabalho será a possibilidade de o paciente recuperar aspectos perdidos de si mesmo e retomar ou ampliar a sua capacidade de livre associação. A pergunta é: como o analista pode permitir que o paciente tome contato com o que está acontecendo dentro de si, dentro do analista? Quando o analista já elaborou a contratransferência, então tudo fica fácil. Ele entendeu, elaborou e ele entrega como uma interpretação a seu paciente. Mas pode ser que a contratransferência demore muito tempo para ser entendida pelo analista. Como é que ele pode disponibilizar para seu paciente a contratransferência que ainda não foi completamente entendida? É necessário pensar sobre isso, porque a tomada de consciência do analista acerca do processo, acerca do que está acontecendo, pode demorar muito tempo. O que é sugerido aqui é que o analista pode fazer assinalamentos que não têm o status de uma interpretação, mas são ofertas de elementos da subjetividade do analista a seu paciente. O analista brinca com a situação, como sugere o Winnicott. Brincar é fundamental. Trata-se de um modo de promover a ampliação da capacidade de simbolização. Tomando a sua subjetividade, o analista pode comunicar algo que o paciente pode ou não se apropriar. O analista oferece algo do mundo, do seu mundo interno, de modo não invasivo, apenas sugestivo e como um elemento lúdico, que pode ser rejeitado. E o analista não se ofende. Esse analista influenciado por Bolos, ele oferece alguma coisa. Olha, eu estou sentindo, pensando uma coisa aqui. E o paciente, não é nada disso. O analista não se ofende. Tá bom. A ideia é que o analista pode apresentar elementos
da sua subjetividade sem ser autoritário e sem ser invasivo. Trata-se de uma oferta do analista ao paciente, por exemplo, de algo dos seus pensamentos, mas que são apresentados não como decodificações psicanalíticas oficiais da vida inconsciente do paciente, não tem aquele status de uma interpretação. Trata-se apenas de uma contribuição ao repertório subjetivo do paciente, a partir da subjetividade do analista. Tal contribuição pode ser aceita, alterada ou rejeitada, sem qualquer ressentimento da parte do analista. O analista está ajudando o seu paciente, contribuindo com um material que facilita a elaboração da parte do paciente de seus próprios estados internos. Essa oferta pode ser feita a partir de expressões como: sabe o que me ocorre? Ou, eu estou pensando o seguinte. Ou, eu tenho uma ideia. O que importa é que o paciente não se sinta encurralado. Claro que as interpretações mais fortes, sólidas, né, mais típicas da análise clássica, elas têm o seu lugar. Também fazem parte do processo analítico. O que o Bolas está dizendo apenas é sobre a ampliação do repertório da relação transferencial contra transferencial. Essas contribuições menos complexas podem, no entanto, ajudar o paciente a incorporar elementos cindidos da sua vida psíquica. Porque uma preocupação nessa tradição não é apenas o recalque, mas também a cisão, né? A separação psíquica. Precisamos, portanto, refletir sobre o modo como nós comunicamos aos nossos pacientes as partes de nós mesmos que ajudam ele a recuperar, a reconquistar aquilo que perderam. Um dos temas que emerge nesse contexto é o modo como o analista se relaciona consigo mesmo, com o seu self, na presença do paciente. O que fica sugerido aqui é um enraizamento profundo, não defensivo, do analista em sua própria subjetividade. A vida interior do analista está disponível primeiramente ao analista durante o seu trabalho. Em alguma medida, se torna disponível também ao seu paciente. Pode ser que o analista se dê conta, por meio de uma interpretação, que está um pouco perdido e resolve interromper a interpretação. Essa é uma das marcas da clínica do Bolas. Ele é capaz de interromper uma interpretação e dizer: gente, eu estou me equivocando. Isso só é possível se o analista estiver atento a si mesmo. Ele está dizendo alguma coisa, ele está atento a si mesmo e diz: nossa, o que eu estou dizendo eu não tenho certeza, é melhor eu retirar. Ele pode até resolver admitir um erro. Então, o que o analista que está em contato consigo mesmo como objeto, pode fazer isso. Ele se toma a si mesmo como objeto, ele se relaciona dialogicamente consigo mesmo. Claro que uma outra parte da sua personalidade continua funcionando distanciadamente, criticamente, fazendo, às vezes, do papel autônomo e mais tradicional do analista. Especialmente diante de pacientes mais comprometidos, Bolas vai colocando para fora, aos poucos, no espaço potencial, as associações que se movem dentro dele, mas que podem ser entendidas como ocasionadas pelo paciente, que são, em alguma medida, uma resposta do analista ao paciente. Desse modo, o analista torna possível
ao paciente envolver-se significativamente com o trabalho. Com essa exteriorização da subjetividade do analista, o trabalho analítico passa a ser feito e percebido como um trabalho a dois. O analista traz uma contribuição da sua subjetividade e os dois trabalham aquele conteúdo. O paciente também dá a sua contribuição. A dupla analítica faz uma avaliação, digamos, democrática, do que pode ser tomado e do que deve ser descartado. Bolla chama isso de uso indireto da contratransferência. Ele vai falar também do uso direto. Se eu conseguir, eu vou fazer uma menção a esse uso direto da contratransferência. O que nós precisamos esclarecer é que esses momentos mais usuais de uso da subjetividade preparam para um momento mais raro, onde o analista vai comunicar de modo claro e direto o que ele sente, que é o uso direto da contratransferência. O que o Bollas está dizendo é que ele quer fazer contato com o núcleo emocional do paciente em cada sessão. Para o analista mobilizar o verdadeiro self do paciente, ele precisa mobilizar o seu verdadeiro self. Como é que o analista poderia pedir ao seu paciente, ou seja, que ele se envolva realmente na sessão emocionalmente, se ele mesmo, analista, não está disposto a fazer isso? As sensações que o analista tem durante o atendimento precisam estar disponíveis. A partir delas, o analista pode identificar melhor os afetos do analisando e as evoluções do ego nascente. Esse contato mais pessoal pode se expressar assim: olha, não sei o que eu vou dizer, se o que eu vou dizer é realmente verdade, mas eu tenho a sensação de que essas comunicações têm se mostrado importantes facilitadores, permitindo que o paciente faça contato com elementos do ego ainda bem desorganizados. Esse uso da própria subjetividade poderia ser chamado de um uso indireto da contratransferência. Pode ser que o analista não tenha clareza sobre o que o paciente está dizendo. Assim mesmo, ele pode dizer algo a partir das sensações que o paciente produz nele. Esse tipo de intervenção analítica exige que o analista diga assim, digamos assim, trabalhe a sua subjetividade durante o atendimento. Digamos que o analista elabora o que ele está vivendo, valorizando especialmente a dimensão não verbal da transferência, procurando caminhos para uma articulação verbal e sensível e significativa. Trata-se de um funcionamento aparentado, como eu já disse, da relação mãe-bebê. A mãe interpreta o seu filho, faz uma mediação entre os sons que são apenas os sons que são feitos e os gestos, e ajuda a comunicação simbólica. O analista oferece a mesma mediação, oferece o caminho do trânsito entre o infantil do paciente rumo à transformação desse elemento até que alcance um lugar na fala mais elaborada. Isso tudo nos conta acerca do modo de operar do analista que vai além ou que fica aquém da interpretação. O analista faz uso responsável e cuidadoso da sua subjetividade, fugindo de uma abordagem meramente intelectualizada, destacando o contato mútuo da vida afetiva de paciente e analista. O resultado, frequentemente, é forte convicção que nasce do encontro real entre o self
verdadeiro do paciente e o self verdadeiro do analista. Eu já vou encerrar. O que Bolla chama de uso indireto da contratransferência tem a ver com colocar à disposição do paciente representações dos estados subjetivos do analista. O analista está oferecendo a sua própria subjetividade ao seu paciente para sua apreciação e uso. Claro que essas expressões são criteriosas, de modo que ajudam o paciente a desenvolver confiança no valor da expressão da sua própria subjetividade. Uma vez que o material do paciente possa ser expresso, então ele poderá ser analisado. Quanto ao uso direto da contratransferência, trata-se de uma coisa rara para Bollas, quando o analista descreve diretamente sua experiência de ser usado como objeto pelo paciente. Bollas procura deixar claro que nem em relação ao uso indireto, nem quanto ao uso direto da contratransferência, que não se trata de uma descarga irrefletida de afeto por parte do clínico. A intervenção, pelo contrário, está sempre avaliando os possíveis efeitos sobre o paciente e é sempre gradual, respeitosa. A forma direta de comunicação da contratransferência deve ser construída paulatinamente através de trabalho do uso indireto da contratransferência. O paciente deve viver tudo isso de um modo relativamente natural. Se esse funcionamento provoca um choque, então o analista falhou na sua técnica. Finalmente, ainda que o trabalho com a contratransferência possa ser um alívio para o analista, não é essa a razão por que ele é feito. Esse trabalho é feito com o propósito de cura do self do paciente e não do analista. Convém lembrar, para encerrar, que há pacientes acerca dos quais um analista não poderá nunca expressar de modo proveitoso sua experiência de ser usado como objeto pelo paciente. Vamos parar aqui e dar a palavra e oportunidade de fala para o Fernando Sembraneto. Obrigado. Cadê o Fernando? Pois é, Sérgio, também estou aqui procurando. Eu não sei se ele caiu. Será que ele caiu? O Douglas já está verificando aqui na lista. Ele mandou uma mensagem aqui que ele está sem energia elétrica. O que eu... Ó, eu vou mandar uma mensagem aqui, perguntar para ele quanto tempo ele demora. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um exemplo clínico que eu não ia falar para dar mais espaço para o Fernando. Enquanto o Fernando entra aqui, que diz que o apartamento dele está sem energia elétrica, eu vou apresentando o caso clínico que eu tinha preparado aqui. Quando o Fernando chegar, Marta, você me faz um sinal, eu passo a palavra para ele, tá bom? Combinadíssimo. Obrigada. Então, como o Fernando está sem energia lá no apartamento dele, não pode apresentar a parte dele agora, eu vou apresentar um exemplo clínico do próprio Bollas que nos ajuda a compreender o que estamos dizendo, tá bom? Não é meu exemplo clínico, é do próprio Bollas. Trata-se de uma paciente que o Bollas chama de Ellen, uma mulher que começou sua análise com cerca de 20 e poucos anos. Logo, o analista, o modo como ele comunica dá a entender que é ele, né? Porque às vezes ele apresenta casos que são supervisionandos dele, mas eu acho que nesse caso é ele mesmo. Logo, o analista percebe que a paciente interrompe a sua fala e faz longas pausas, uma interrupção feita até no meio de uma frase.
Então, o analista começou a ficar meio desconfortável. A paciente está falando, para e faz uma pausa. Às vezes, no meio de uma frase. Ele diz até que, às vezes, era no meio de uma palavra. Interrompia a palavra no meio e parava. Fica quieto. Após longos minutos de silêncio, a paciente retomava a fala do ponto onde tinha parado. A primeira reação de Bolas foi valorizar a dificuldade de falar na frente de um estranho, que é o analista. Então, a primeira interpretação que o Bolas disse, olha, eu sei, é difícil falar na frente de um estranho, né? Todo mundo sente esse mal-estar. É difícil falar na situação analítica. O Fernando está dizendo que está fazendo uma avaliação aqui, quanto tempo ele vai demorar para voltar a energia lá, está entrando em contato com os órgãos lá. A interpretação estava certa, diz o Bolas. Mas o analista logo percebeu que, mesmo depois da interpretação, nada mudou. A paciente continuava fazendo a mesma coisa. Começava a falar, interrompia. Interrompia no meio. Aí o Bolas foi conhecer a paciente e ele descobriu que, numa análise anterior, o analista da paciente dele tinha tido um profissional extremamente interpretativo. Então, a paciente falava e o analista interpretava, assim, em seguida. Então, o Bolas disse para ele, olha, eu quero te dizer uma coisa, você não precisa parar esperando que eu interprete. Pode ir falando, não precisa me esperar, eu não estou pedindo para você parar, né? Não precisa esperar a interpretação do analista. E esclarece que ele não irá interrompê-la. O Bolas diz, surgiu algum efeito também, mas a paciente não parou com as pausas extremamente desconcertantes. Então, o analista, depois de um longo período de manejo dessa maneira, levantou uma hipótese de que algo profundo estava em jogo. Bolas passou a tomar as pausas da paciente como fazendo parte do próprio ambiente que a paciente está criando na transferência. Uma manifestação do idioma do paciente. Então, o Bolas fez uma hipótese transferencial a partir da contratransferência. O analista passou a se perguntar como é que ele se sente como objeto dessa transferência. Qual transferência? Uma transferência que interrompe o discurso no meio. Primeiro, ele começou a se analisar, fazer a análise da contratransferência. Ele se deu conta que, ocasionalmente, ele ficava irritado com a paciente. Olha, os analistas ficam bastante irritados com seus pacientes. Não conta para os pacientes, mas ficam. Tá? Mas ele resolveu controlar essa irritação, o Bolas. E começou a achar que essa irritação não era muito útil. Ele passou a controlar. E ele percebeu uma segunda coisa, que ele poderia se distrair muito nas longas pausas. Então, a paciente fazia minutos de pausa e ele ficava esperando, e às vezes ele se desconcentrava, começava a pensar em outra coisa. Os analistas, às vezes, fazem isso também, viu? Não conta para os pacientes, se desconcentram. Né? Mas, mais do que ver isso como um erro dele, Bolas começou a pensar que isso era um efeito que a paciente queria inconscientemente produzir no seu analista. Ele passou a ficar entediado e sonolento.
Então, Bolas formulou uma hipótese a partir dessas experiências todas, de irritação, desatenção, tédio, sono. Ele formulou a hipótese de que a paciente estaria fazendo o seu analista sentir o mesmo que ela sentia em sua infância, frente a uma mãe ausente e bastante estranha. Essa é a hipótese. Então, o Bolas faz essa formulação transferencial. O que o analista sente pode ser aquilo que o paciente sentiu na sua infância na relação com a mamãe ou com o papai. Então, a contratransferência começou a dominar a cena. O Bolas começou a se entediar, ficar irritado, com sono. Então, ele começou a pensar como é que ele ia fazer uso da contratransferência para desencantar o tratamento. Depois de um longo tempo de análise, ele começou a se perguntar como a experiência transferencial poderia ser útil para fazer avançar a análise. O Fernando está dizendo que ele vai tentar entrar pelo celular, tá, Marta? Vamos ver se ele entra. O analista passou a pensar que a paciente estava pronta para alguma comunicação a partir da contratransferência, depois de todo esse trabalho e análise. Então, o Bolas decide dizer à paciente que está ciente de que do que lhe acontece durante o seu atendimento e que gostaria de contar para ela o que ele sente. O Bolas diz, olha, eu quero te contar o que eu sinto quando eu estou te atendendo. E o analista diz para a paciente, para ela, que as longas pausas da paciente o deixam em estado de curiosidade de que talvez a paciente quisesse que o analista se tornasse ausente no tratamento. A comunicação do analista deixa a paciente aliviada. Ela reconhece que faz isso com muitas pessoas e em muitas situações, mas que não sabe por que é que faz isso. Não reconhece nenhuma ansiedade causadora das pausas, mas muitas vezes se sente desesperada por não poder evitar as pausas. Ellen fica aliviada por poder falar sobre isso e o analista também. Ellen se dá conta de que algo importante sobre si mesma, uma parte de si, retorna ao sujeito por essa comunicação do analista. Finalmente, depois de um longo trabalho juntos, a questão do modo como a mãe tratava a paciente na infância veio à tona. Ellen para de defender a mãe e, finalmente, admite que a mãe era distraída, estranha e incapaz de se relacionar com ela quando criança, abandonando a criança ao longo de toda a sua infância. A mãe, com medo de si mesma, se afasta, resultado do trabalho analítico. O que Ellen, pequena, vive com a mãe, ela faz com o seu analista. Faz o analista viver, por meio dos seus silêncios, na análise, a mesma experiência que ela tinha tido com a sua mãe. Não era o caso de uma filha que odiava a mãe, nem de uma mãe que odiava a filha. A mãe era uma mulher gentil e amorosa, que se ausentou da vida dos filhos por uma série de razões, deixando cada um dos seus filhos seriamente confusos. O que nós estamos dizendo é que muitos pacientes
não conseguem expressar seus conflitos em palavras, não estão em condições de simbolizar elementos importantes da sua biografia. Na transferência, há uma articulação pré-verbal que evolui na contratransferência do analista. A interação transferência-contra-transferência é uma expressão do conhecido não pensado, é uma expressão criada pelo Boss. Conhecido não pensado. Nós vivemos um monte de coisa na infância, mas nós nunca refletimos, nunca pensamos, nunca tornamos consciente aquela experiência. O vivido não pensado é experimentado na transferência e na contratransferência. E a elaboração da transferência e da contratransferência significa um aumento da capacidade de simbolização do paciente. O paciente conhece o contexto objetal por meio da qual essas experiências foram vividas, o seu self registra isso, mas esse material nunca foi pensado. A compreensão psicanalítica do discurso da transferência contra a transferência é uma forma de pensar o conhecido não pensado. A comunicação de modo criterioso do analista de seus estados emocionais pode ser um instrumento importante para que esse aumento de compreensão e da capacidade de simbolização do paciente aconteça. Trata-se de um passo que permite a construção de uma forma mais elaborada de simbolização e comunicação. Obrigado. Vamos ver se o Fernando entrou, Marta. Ainda não. Ele diz que está tentando. Qual é o nome desse livro que eu estou me referindo? Deixa eu pegar aqui que eu mostro para você. Talvez, Marta, enquanto a gente está esperando o Fernando, vamos abrindo para perguntas. O que você acha? Isso, podemos? Então, sintam-se à vontade, tanto para escrever no chat, como para levantar a mão, que eu vou liberando os microfones. Já tem uma pergunta aí, Marta, que chegou pelo chat, onde eu estou me baseando. Sim, eu estou me baseando num trecho do primeiro livro do Christopher Bollas, que se chama A Sombra do Objeto, a Psicanálise do Conhecido Não Pensado. O Bollas tem cerca de 20 livros publicados. 4 são romances. Você sabe que o Bollas é um professor de literatura. Ele começou a sua vida como professor de literatura. Ele é um especialista em Shakespeare, sabe? E a tese de doutorado dele é sobre o Melville, que é o autor do livro Moby Dick. Nesse livro aqui, que é o primeiro livro dele, é um livro sensacional, é um livro, fundamento da obra dele toda, tem uma seção que se chama Contra-transferência. Eu estou me baseando nessa seção, que é composta por 5 capítulos. Obrigado. Tem mais gente aí querendo Sim, falar. Cláudio, estou liberando seu microfone. Cláudio Watts? Pronto. Que coisa, que dificuldade. Mas era só fazer assim, com você a gente já acostumou. Eu escrevi um texto gigantesco e não consigo mandar, porque eu sou bem ignorante. Bom, então vamos lá, pelo menos eu estou conseguindo lê-lo aqui. E o que eu escrevi é assim, porque acompanhando o Sérgio, né? O Sérgio Bollas, né? Queria dividir que, da maneira que eu lido com isto, utilizando o conceito de hipótese. E eu falo assim, explicitamente. Então, olha a imagem, olha a hipótese que está me surgindo. Quer dizer,
isso é muito diferente de uma suposta interpretação. Porque a mim me parece que as interpretações são problemas narcísicos do analista, sabe? Que, coitado, o analista tem que produzir alguma coisa incrível, sabichona, sabe? Que atrapalha muito, em particular, os jovens analistas. Então, como Bolas pode dizer, como o Sérgio pode dizer, assim, o que eu digo é, sabe o que me vem? Sabe o que me ocorre? Como meros elementos hipotéticos. Esta capacidade de transitar pelo hipotético acaba, de alguma maneira, o que eu chamo de oxigenando ambientes anaeróbicos, trazendo alguma luz, né, no ambiente escuro. Olha, agora já estou com um problema de ler aqui. Bom, então, o que eu não uso são termos como verdade e na verdade, que você, Sérgio, estava utilizando, na verdade, na verdade. Não, verdade ou qualquer outro termo que não inclua a elasticidade de qualquer tipo de interpretação bloqueia a comunicação intersubjetiva. Aqui diz assim, é um desastre, mas enfim. Minha pergunta versa sobre os impasses clínicos. Finalmente chegamos na pergunta. Como elaborar conjuntamente esse impasse? Eu já vivi alguns, né? Assim, tipo, puxa. Então, eu costumo apontar isto como um enigma, desafio, abertamente para o paciente, sabe? Uau, olha o que está acontecendo, né? Peço ajuda, cooperação na elaboração disto. Porque eu considero que o problema é conjunto e é essencial que o analista, tanto o analista quanto o paciente, consigam sobreviver à circunstância a partir de sua própria subjetividade. A pergunta é, enfim, sobre impasses, né? Assim, como eu acho que o Bolas é um mestre na apresentação da resolução dos seus próprios impasses. Agora, enfim, eu não sou mestre na elaboração, no trabalho dos impasses, mas queria ouvir um pouco o Sérgio, enquanto o Sembranelli está nas sombras, a respeito disso aí, dos impasses, né? Esse tipo, vividos por você mesmo, Sérgio. Ok? É isso. Muito obrigado, Cláudio Vax, amigo Cláudio Vax. Claro, o que o Cláudio está falando, em grande medida, é aquilo que o Bolas chama do uso indireto da contratransferência, oferecer o repertório subjetivo do analista, colocar à disposição o repertório subjetivo do analista para enriquecer o campo analítico e, eventualmente, o paciente pega ali o que ele quer, o que ele precisa. Aquilo que o Winnicott chama de uso do objeto. Ele usa, o analista, usa aqui é uma palavra positiva, usa o que ele precisa. Ele se apropria do repertório do analista positivamente. Agora, o que você está dizendo, eu estou entendendo, Cláudio, é que você quer colocar no centro do tratamento analítico o que você está chamando dos impasses. Sim, então faz parte desse projeto do Bolas suportar, não? Reconhecer os impasses, vamos dizer assim, né? Reconhecer os impasses. Então, colocar no centro do trabalho analítico o reconhecimento dos impasses, né? Então,
Reconhecer os impasses significa esta, vamos dizer, humildade do analista e capacidade do analista de suportar os incompletudes do seu próprio conhecimento. Então, é muito importante para o Bolas reconhecer que o analista não sabe tudo o que está acontecendo na transferência e na contratransferência, que lhe escapa. Portanto, ele tem uma postura de uma humildade, ele, portanto, tem uma postura de espera, e ele tem uma postura de troca com o seu paciente na construção da solução. Acho que é isso que você está dizendo, estamos juntos. Marta, estou olhando aqui para ver se o Fernando tem alguma mensagem, não. Tem uma outra pergunta que sai no da chat. Margot. Isso, Margot gostaria de falar? Oi, boa noite. Boa noite. Em relação ao estranho de Freud e ao conhecido não pensado de Christopher Bolas, seriam conceitos superponíveis? Qual a relação entre eles? Obrigada. Você sabe, esse maravilhoso conceito do Freud, né, a qual a Margot se refere, e que dá título a um grande trabalho do Freud, que é difícil de traduzir, porque a palavra... Eu não entendo nada de alemão, né? Mas o que eu sei um pouquinho de alemão, a palavra Heim, em alemão, é o cognato de home, em inglês, né? Então, home e Heim são palavras de mesma origem etimológica. Heimlich é aquilo que é próprio da casa, aquilo que é próprio do lar, aquilo que é próprio da família. Unheimlich quer dizer aquilo que não é próprio da minha casa, aquilo que não é próprio da família. Texto maravilhoso do Freud, onde ele vai brincar com aquilo que é conhecido e aquilo que é desconhecido. E o Freud vai dizer, não existe nada mais desconhecido do que o familiar. Opa! Nada mais desconhecido para nós do que a nossa própria família. A gente vê numa análise como os pacientes estão tão familiarizados, tão próximos da sua família, que eles não têm a distância suficiente para ver a sua família, não é isso? A análise produz o distanciamento necessário para dizer, nossa, como a minha família é tirânica. Depois de anos de análise, ele vai dizer isso, não é isso? Então, isso é o Unheimlich do Freud maravilhoso. O conceito do Bolas tem uma certa similaridade, mas ele está falando como a constituição do ego, ou, se você quiser usar essa expressão mais de natureza inglesa, de tradição inglesa, a constituição do self é feito a partir de experiências acerca das quais nós não temos consciência. Nós não sabemos quem nós somos. Não é isso? Nesse sentido, tem uma familiaridade com Freud. Nós não sabemos quem nós somos. É o conhecido, mas nunca pensado e nunca refletido. Só que o Bolas está dizendo, e não é só o Bolas, tantos outros especialistas, é que na experiência transferencial e contratransferencial, esse material que nós somos, que nós conhecemos pela experiência, mas nunca pensamos, não temos consciência, ele pode vir à tona, ele pode vir a ser conhecido, ele pode se tornar mais claro, ele pode ser vivido e interpretado. Conhece-te, né? Decifra-me, senão eu te devorarei. Né? Você sabe que o Laplanche, que era um apaixonado pela física, e eu também adoro física, acho que o Cláudio também gosta de física. O texto do Laplanche, o livro do Laplanche sobre transferência e contra-transferência, acrescentando Bolas, chama-se A Tina, a transcendência da transferência. E a Tina não é uma boa tradução, porque o que
o Laplanche está se referindo é essa experiência que existem nos grandes aceleradores de partícula. Quem sabe de física, você sabe. Aqui no Brasil existe alguns pequenos aceleradores, mas na Europa tem um acelerador de partícula que tem 40 quilômetros de diâmetro. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Claro que ele está enterrado. E aí você põe uma partícula lá dentro e, por um mecanismo eletromagnético, você vai acelerando a velocidade da partícula. Acelerando, 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 e ela chega muito próximo da velocidade limite, que é a velocidade da luz. Quando a partícula está cerca de 0,99, quase a velocidade da luz, ela se choca com outra partícula. E o que acontece? Explode a partícula. E quando explode a partícula subatômica, é possível ver o que existe dentro das partículas subatômicas. O Laplanche diz, é isso que é a transferência. A transferência vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando emocionalmente e, de repente, explode, a transferência explode e aparece tudo que está lá dentro. A raiva, o ódio, o ressentimento, a raiva, o medo, a angústia, a miséria, que constituíram o self na infância e que nunca foram pensadas e que nunca foram conscientes. Sim, o desconhecido pode se tornar conhecido pela transferência e pela contratransferência. O familiar pode se tornar conhecido, compreendido. Obrigado, Maria. Caro Sérgio e participantes, o professor Fernando informa que ele, inclusive, está sem 4G por conta da queda de energia, então ele não consegue retornar à sala. Tá. Então, acho que podemos continuar com mais uma rodada de perguntas, né? E... Por favor. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação? O Cláudio, novamente. Pronto, Cláudio, liberado. Ok. Esse conceito de unthought knowns, aquilo que não foi pensado, mas é sabido, é muito interessante. Não é? Assim, tipo, você sabe, mas você não conseguiu elaborar em palavras. Então, são momentos assim tão gostosos, né? Quando a gente está trabalhando e a gente chega num ponto desses, não é? Assim, tipo, de que o paciente diz, puxa, meu Deus, nunca tinha pensado isso. Claro, não tinha pensado mesmo, mas sabia, né? Então, eu acho que para Bolas, o insight, né, passa por aí. Isso. Né? E abarca um espaço assim, que pode trazer uns movimentos constitucionais, estruturais da pessoa. Eu acho isso, assim, eu vejo isso quando acontece. E quem traz a palavra não é o analista. De repente, o paciente pode pensar o não dito, ou sabido e não dito, e falar. Só queria complementar. É isso mesmo. E como o Bolas é um professor de literatura, então o Bolas começa com a literatura, né? Eu estava dizendo, a tese de doutorado dele é sobre Melville, que é o autor do Moby Dick, né? E daí vem muita coisa. Então, ele está pensando que a clínica psicanalítica ela tem um aparentamento com a literatura, ou, se você quiser colocar mais amplamente, com a estética, com o teatro. Então, uma sessão de análise é uma experiência estética.
é uma experiência dramatúrgica. Não pode ser uma experiência intelectualizada, uma discussão de conceitos. Não, ela é uma vivência do dramático. É uma vivência dos grandes personagens inconscientes que entram em comunicação do paciente e do analista e dramatizam a cena inconsciente. E, a partir dessa dramatização, há uma possibilidade de elaboração. Então, o Bolas é o mestre da estética. Se o Lacan diz que a psicanálise é uma ética, e eu concordo com o Lacan, o Bolas diz que a psicanálise é uma estética. Ela é uma experiência. Estética aqui no sentido de que é uma vivência. E uma análise boa, bem conduzida, é uma experiência transformadora, diz o Bolas. É um objeto transformacional. É preciso permitir que, numa análise, haja a experiência de transformação pela recriação da estética, do idioma de cada um. Não adianta você falar com esse paciente, com o idioma do outro paciente. É preciso falar com o idioma deste paciente para que ele possa sintonizar e viver e ter uma experiência transformadora. Sim, Margot. Acho que a Margot, isso. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando o exemplo do livro aqui. Na experiência anterior da paciente, o analista ele era muito interpretativo, ou seja, todo espaço ele era preenchido pelo analista. Gostaria que os senhores falassem um pouco sobre a diferença assim da contratransferência enquanto instrumento, enquanto o que reverbera dentro do analista, e a contratransferência enquanto aqueles elementos que tocaram em partes não analisadas do analista, que aparecem, então, como atuação, enfim. Obrigada. Então, na concepção... Vamos responder. Essa pergunta é muito boa, né? Porque ajuda a gente a compreender. O Winnicott diz que a palavra contratransferência ela pode ser tomada de 3 maneiras. Primeira maneira, a contratransferência positiva, que ele diz. O que quer dizer isso? Não há possibilidade de você tomar um paciente em análise se você não tiver uma contratransferência positiva com ele. O que quer dizer isso? Se ele não produzir em você sentimentos positivos em relação a ele. Se você tiver indiferença ou repulsa grave, você não pode tomar o paciente como seu paciente. Você precisa, como diz o Fedidá diz, eu não tomei esse sujeito como meu paciente porque eu não tinha uma metáfora acerca dele. Olha que jeito elegante de dizer. Você tem que ter um ensonhamento acerca do paciente. Isso que o Winnicott chama de contratransferência positiva. Se você tiver uma contratransferência negativa, não é possível tomar o paciente. Agora, existem elementos que são mais explorados na tradição francesa do que na tradição inglesa, que é a contratransferência como deficiência da análise do analista. Então, sempre existe, em contato com os pacientes, elementos que são mobilizados no analista que são parte do trabalho incompleto da sua análise, porque ninguém escapa completamente da neurose ou da psicose. Então, um trabalho com o paciente pode imobilizar isso. Mas o que a tradição que nós estamos nos referindo está dizendo é que a contratransferência é um instrumento de trabalho, mesmo que ela seja selvagem. Aliás, diz Winnicott, com pacientes graves, com pacientes borderline psicóticos, o analista necessariamente é tomado de angústia. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Winnicott.
Portanto, ele é tomado de angústia não por falta de análise, ele é tomado de angústia porque o paciente produz nele angústia. Então, a contratransferência é uma expressão do contato da subjetividade do analista com a subjetividade do paciente. E, nesse sentido, ela é fonte de informação muito importante. Claro que a gente pode ter misturas de aspectos resistenciais do analista. Pode ter, né? E sempre tem. Mas a grande ênfase colocada aqui é o trabalho que o analista tem consigo mesmo na reflexão sobre os impactos que o paciente tem sobre ele, e quando ele reflete sobre isso, ele faz o que se chama da análise da contratransferência, que às vezes é feita com a ajuda de alguém, de um supervisor ou de um analista. Quando ele usa isso, ele pode compreender melhor quem é seu paciente. Até tem uma expressão que o Winnicott uma certa vez usou, depois ele retirou, estou falando aqui, não é bem colocado, mas ele dizia a contratransferência objetiva. Depois ele falava, não pode ser objetiva porque não existe nada objetivo em psicanálise, é tudo subjetivo. Mas o que ele quis dizer com a contratransferência objetiva? Ele quis dizer que não tem nada a ver com aquele analista, tem a ver com aquele paciente. Ou seja, se ele estivesse sendo analisado por outro analista, ele ia produzir efeitos parecidos ou iguais nos outros analistas. É um fenômeno do paciente sobre o analista. A Margaret Little corrigiu o Winnicott e produziu uma outra expressão que é melhor, que eu não me lembro muito bem, se não me engano, é a contratransferência total, ou uma coisa assim. Ele quer dizer que é o efeito que o paciente produz nele. Pode ser tédio, pode ser irritação, pode ser sintoma físico. Eu já tive sintoma físico contratransferencial. O paciente... E o Caes, o grande psicanalista francês, ele estuda a contratransferência manifestada no sonho do analista. O analista sonha com o paciente. E ele, analisando o sonho que ele teve com o paciente, ele entende melhor o que está acontecendo com o paciente. Cláudio gostaria de falar novamente? Sim. Então, por favor, e depois Tabata Romero. Ok. Sabe, Sérgio, sabe, gente, isso de que algumas pessoas, algumas manifestações subjetivas, manifestações psicopatológicas despertam na gente, é muito interessante, porque eu desenvolvi um termo que é assim, o estômago mental do analista, sabe? Tem certas coisas que, sabe, o estômago mental do analista não suporta, sabe? Não dá. Quer dizer, um tipo de transferência com a qual o analista não consegue lidar contratransferencialmente. Então, eu acho que é muito importante, nas entrevistas preliminares, quando é possível, de olhar para si mesmo, de tentar perceber, fazer 2, 3, 4 entrevistas preliminares e poder chegar a dizer, olha, eu não posso te atender. É terrível dizer isso, tanto para um analista quanto para o paciente, não é? Esse tipo depois de entrevistas, mas o estômago mental do analista tem certos limites para certas transferências e para certos momentos do analista, sabe? Se eu estou, sabe, assim, com 4 borderlines internados e drogados, dá licença, eu não posso te tomar em análise, porque nada a ver com você, entendeu? Né? Estou assoberbado, né? Então, não existe especialidade dentro da psicanálise. Eu me especializo nisso ou aquilo. Mas tem uma certa predileção que tem a ver com o estômago mental,
que é suportar certos tipos de transferência e conseguir sobreviver a isto e até ainda conseguir pensar. Então, eu só queria complementar essa questão, Sérgio, com o conceito de estômago mental, para que as pessoas respeitem a si mesmas, não é isso? O próprio estômago mental. Obrigado. É isso mesmo, Cláudio. Todo analista deve refletir sobre os limites da sua capacidade de analista e, ocasionalmente, abandonar qualquer posição heróica. E aquele continuador da obra do Pichon, que acaba de há poucos anos faleceu, o Hernan, como é o nome dele? Esqueci, Kelsen. Hernan Kelsen é um discípulo do Pichon Riviera, grande psicanalista argentino. Ele diz, gente, não podemos adoecer com nossos pacientes. Não no sentido que o Bolas está dizendo, mas se você está adoecendo com o seu paciente, no sentido forte da palavra, você precisa dizer, eu já tive analisantes meus que eram analistas, estavam cuidando de certos pacientes, e eu disse, você não pode mais cuidar desse paciente. Para. E o cara parou para a sua própria saúde mental. Então, o Kelsen diz, nós precisamos nos curar com os nossos pacientes. É isso que nós estamos fazendo aqui, que o Bolas está dizendo. Eu curo os aspectos doentes do paciente em mim. Se eu não puder fazer isso, não é possível o trabalho. Tem uma pergunta da Tabata. Tabata, você gostaria favor, de fazê-la? Não? Você quer que leia? Bom, então, diz aqui. Na linha da pergunta da Margot, quando podemos dizer que a contratransferência deu errado? A quais erros o analista pode incorrer na contratransferência, ainda que positivo? Então, vamos primeiro tomar a sua pergunta mais na linha da psicanálise francesa. O que a psicanálise francesa nos adverte? Que nós podemos atuar a contratransferência. Isso é uma expressão da psicanálise francesa. O que quer dizer isso? Você está sentindo ódio do paciente e você manifesta o seu ódio. Muito importante. Eu dei um curso aqui no CEP, um seminário, sobre a transferência negativa. O paciente começa a atacar um analista. Isso não é raro. É bem comum, aliás. O paciente começa a atacar o analista. Se o analista começar a atacar o paciente de volta, ele está atuando a contratransferência. Então, o Winnicott tem essa frase, que foi a frase motor desse seminário de curta duração que eu dei aqui no CEP, que se chamava o analista sobrevive e não retalha a transferência negativa. Sobrevive e não ataca de volta. Esse é o analista que está no controle da contratransferência. Então, ele é atacado, ele não ataca de volta, mas ele também não se submete masoquistamente, ele sobrevive. Ah, que bonito. Sobrevive, mas não ataca, não retalha. Então, isso seria o controle da contratransferência, a qual nós temos que sempre cuidar, porque o analista pode ser mobilizado quando ele é atacado, a transferência negativa, o analista pode ser mobilizado quando o paciente erotiza. Infelizmente, vários analistas já tropeçaram nessa pedra, se deixando ser erotizado por um paciente. O Freud discute muito isso. Ou, por exemplo, uma transferência histérica, que o analista não está manejando bem, ele pode se deixar ser seduzido pela histérica. Então, isso seria um mau manejo da transferência do paciente, ou se deixar ser mobilizado eroticamente ou agressivamente contra o seu paciente. Então, isso seria uma atuação da contratransferência, vamos dizer assim.
Nessa tradição aqui, que valoriza mais a transferência, a contratransferência como um recurso, que valoriza isso, digamos assim, que não se fala tanto em erro, porque você tem uma subjetividade, você produz um efeito, o paciente produz um efeito em você, você comunica isso, mas não de uma maneira autoritária. Ele está dizendo, olha, eu senti isso, eu pensei isso. Se o paciente fala, não tem nada a ver, você descarta. Então, o risco de cometer um erro é pequeno. Não é que o Bolas esteja negando uma interpretação. Muitas vezes, um analista faz uma interpretação. Você está fazendo isto. Você está se comportando do mesmo modo que você se comportava com a sua mãe quando você tinha 3 anos. É uma interpretação. Mas a comunicação da contratransferência pode ser corriqueira. Quando ele chama de indireta, essa coisa mais trivial. Olha, eu pensei isso, eu senti isso. O que você acha? Vamos pensar, tal. Ou uma comunicação da contratransferência direta, quando ele diz, aí é raro, ele diz, mas ele diz, olha, eu me senti mal quando você disse isso. Isso aí me produziu um sentimento ruim. Ele diz, isso não se deve fazer sempre, mas pode ser que desimpeça o caminho de uma análise. Como ele disse para essa paciente, você me faz sentir desinteressado em você. E a moça falou, eu faço isso com todo mundo. Eu faço isso com todo mundo. Eu faço com que as pessoas fiquem desinteressadas em mim. O que levou todo um trabalho de reconhecer que a mãe da paciente é que era desinteressada na paciente na infância. Não sei se eu atendi a sua demanda, Tabata. Se quiser dialogar, fica à vontade. Ela sinalizou positivamente, então agora eu passo a palavra para a Lígia. Por favor, Lígia. Oi, Sérgio, obrigada. Fiquei pensando muitas coisas aí, até nessa última resposta que você elaborou para a gente, me deu uma sensação de que tem alguma coisa a ver com o tempo, né, que o Bolas vai sugerindo assim, na tua fala. Enfim, é um trabalho delicado, cuidadoso, de produzir alguma coisa junto com, e não desmascarar o paciente de alguma maneira, né? Tipo, pegar ele no pulo. Mas eu queria puxar um gancho para uma outra coisa, que foi a última frase que você falou antes de passar a palavra para o Fernando, e aí a gente descobriu que ele não estava, em que você falou assim, ó, do jeito que eu anotei. Há pacientes para os quais nunca vai ser possível comunicar a experiência. E aí eu tinha anotado como de ser usado de objeto, né? Isso. Vocês fizeram aí algumas referências, enfim, o Bolas escreveu sobre histeria, né? Ele olhou para muitas dessas questões, as questões border e tudo mais. Então eu fiquei pensando, do que será? Que é isso, né? Fiquei com vontade de voltar e você contar para a gente do que você está falando. Acho boa a tua pergunta, porque o Bolas primeiro está dizendo que esse trabalho de comunicação contratransferencial não é um trabalho de, digamos assim, de rompimento com uma certa abstinência. Não é. Primeiro, porque o analista permanece no lugar de analista. Ele não faz isso, por exemplo, para aliviar a sua dor, diz o Bolas. Eu não faço isso porque eu quero ficar mais tranquilo apenas. Eu faço isso porque isso faz bem para o paciente. É bem para ele. Isso é uma coisa. Outra coisa que ele está dizendo é que a gente comunica a transferência de um jeito ou de outro, sempre avaliando os efeitos que isso pode ter. E você menciona a questão da histeria, você sabe que o Bolas é um campeão da questão dos pacientes border, porque essa é a tradição winnicottiana. O Winnicott é o grande analista dedicado aos pacientes fronteiriços. No entanto, o Bolas, em um determinado momento, quando ele esteve no Brasil, ele diz,
não nos esqueçamos que existem pacientes histéricos. Não nos esqueçamos que as expressões histéricas acontecem constantemente no consultório, inclusive nos pacientes fronteiriços. E o manejo da histeria, esse livro dele sobre a histeria, que é fantástico, que está aqui, ó, Histeria, maravilhoso livro, ele diz, eu escrevi esse livro para que os analistas não fiquem pensando que todo mundo é borderline e que todo mundo se comporta como borderline. Ele está dizendo, os pacientes seduzem os seus analistas. E você precisa estar preparado a ser abstinente. O que quer dizer isso? Você precisa aprender a lidar com a sedução. E não é só sedução no sentido erótico da palavra, mas, frequentemente, o histérico quer envolver você na percepção que ele tem da sua compreensão. Ele quer te manipular para você concordar com o que ele pensa. A abstinência é necessária porque o analista, sem explicar, ele pode se manter sem concordar com o que o paciente está dizendo. Então, você tem toda a razão. O analista pode se preservar, manter uma certa distância, quando ele percebe que ele está sendo seduzido. E ele... você sabe que com o paciente histérico é assim, se o paciente fala A e você concorda com ele, diz A também, ele muda para B. Se você concorda com B, ele muda para C. Se você concorda com C, ele muda para E. Você nunca consegue concordar com ele, porque ele está tentando te puxar para ele histericamente ou eroticamente. Então, o paciente, para esse tipo de paciente, pode ser que o paciente pergunte o que o senhor acha disso e você responda com silêncio. Essa é uma possibilidade que funciona. Margot, tem mais uma pergunta? Gostaria de fazê-la? Está no chat, mas Tem mais uma. vamos lá. Sim, vamos para mais. Agradeço. Posso perguntar aqui assim. A regressão contratransferencial na experiência, não é, da dupla, seria mais uma experiência empática ao momento regressivo próprio da análise que o paciente está vivenciando? O que seria exatamente essa regressão na contratransferência? Você sabe que tanto o Winnicott quanto o Bolas estão fazendo uma crítica a Klein. Embora a Klein seja muito importante no trabalho da contratransferência, né? A Klein trabalhou muito a contratransferência, mas o que o Bolas está dizendo, e acho que o Winnicott também estava dizendo, mas o Bolas diz muito claramente, é que, frequentemente, a Klein interrompe a transferência. O paciente está fazendo transferência, está manifestando transferência, e a postura kleiniana, a minha intenção aqui não é criticar a Klein de jeito nenhum, é esclarecer o pensamento do Bolas. E a Klein, ela fica interferindo. Olha, isso quer dizer isso quer dizer aquilo, isso quer dizer aquilo. E o Bolas diz, não, deixa rolar a transferência. Essa é uma das discussões que o Winnicott teve com a Klein, porque a Klein estava trabalhando com as crianças e ela ficava interpretando o sentido da brincadeira. Não é assim? Isso quer dizer isso, o soldadinho quer dizer aquilo. O Winnicott diz, primeiro não é brincadeira, é brincar. Eu não quero falar sobre brincadeira, eu quero falar sobre o brincar. É diferente. Porque ele está falando sobre o verbo, sobre a simbolização. E muitas vezes, o Winnicott diz, brincar em si é suficiente. Não precisa interpretar. Basta brincar. Se você brincar, já é curativo. O próprio sonho, na tradição, essa tradição, acabo de dar um seminário sobre sonho, Freud, Winnicott e Bolas. Essa tradição, a Maria Lídia estava lá, essa tradição
diz que o sonho pode ser curativo, mesmo que ele não seja interpretado. A experiência de sonhar é como a experiência de brincar. Então, para você brincar com uma criança, eu tenho pouca experiência com criança, mas alguma eu tenho. O que você faz, o analista faz? O analista de criança faz? Ele senta no chão. Ele rabisca junto. Ele ri com a criança. É uma regressão. É uma regressão. Para o paciente adulto, quando ele está fazendo experiências transferenciais com o analista, se ele começar a interpretar muito rapidamente, o que acontece? Ele aborta a experiência transferencial. É isso que o Bolas está dizendo, que o Winnicott está dizendo. Você tem que aceitar que você está fazendo um papel naquela cena. E faça o papel, pelo menos por um tempo. Rola, deixa rolar. Depois que rolar um monte de coisa, que aconteceu um monte de coisa, você vai se dar conta do que está acontecendo. E, às vezes, não é na hora, às vezes é depois. Isso é que é a regressão que ele está dizendo. Não é que você se entrega de corpo e alma, mas uma parte você brinca com o paciente na transferência. O Pierre Pédidat, Margot, escreveu um maravilhoso artigo, esse psicanalista francês, sobre a gradiva. Não sei se você lembra desse maravilhoso livro do Freud. O Freud faz um trabalho sobre esse romance chamado Gradiva, que é a história de uma mulher que se deixa ser pensada como se ela fosse uma mulher do tempo em que a cidade foi destruída. A cidade lá, como é que chama lá? Como? A Pompeia, não é isso? Ela aceita como se ela fosse a mulher que deixou as pegadas na cidade de Pompeia. Ela não fala, não, eu não sou isso. Ela deixa o paciente pensar e ela se cura. Então, o Pédidat diz, o analista ele se deixa ser pensado como o paciente quer pensá-lo. Isso é sustentar a transferência. É regredir para uma posição e você fala de dentro da narrativa do paciente, vamos dizer assim. Você não tem essa tentativa de transformar. Claro que num trabalho longo, completo, essa narrativa vai sendo explicada, mas não é num dia. Você tem a vivência transferencial contra transferencial, que é essa regressão, e, eventualmente, ela vai sendo explicitada para o paciente entender do que se trata. Então, sim, o analista aceita uma certa regressão. Ele aceita jogar o jogo que o paciente está colocando ele, sem interromper precipitadamente. Isso, participar simbolicamente da cena. Ele aceita jogar o jogo. Naquele livro maravilhoso da pediatria à psicanálise, a introdução do livro é feita pelo Massoud Khan. E o Massoud Khan, que é esse grande discípulo do Winnicott, ele faz uma descrição de quem é a obra do Winnicott, né? E depois ele termina com a seguinte expressão. Ele disse, nunca conheci alguém que defendesse tanto a versão que o paciente tinha dele e, ao mesmo tempo, era tão autêntico. Olha que frase bonita sobre o Winnicott. Ele era absolutamente autêntico, mas ele defendia a versão que o paciente tinha dele. O paciente achava que ele era assim, ele falou, não, é isso mesmo. Claro que não era, mas ele defendia. O que ele está dizendo? Ele está aceitando ser colocado no jogo transferencial que o paciente está fazendo com ele. Para produzir uma cena, uma experiência que é curativa e, eventualmente, simbolizada e a ampliação da capacidade simbolizante do paciente. Muito bem, Sérgio. Estamos a 10 minutinhos de chegar às 9.
Muito bem. Eu fiquei muito satisfeito, apesar de ter ficado sozinho aqui, sem o Moisés e sem o Fernando, mas para mim foi uma grande experiência poder compartilhar com vocês esse trabalho do Bolas sobre a contra-transferência. Sim, bastante. Então, mais um minutinho para ver se não tem mais alguma pergunta, se já vamos às finalizações. Sérgio gostaria de dar uma palavrinha final, ou já encerramos Eu só estou... aqui? A única... Muito obrigado pelos elogios, pelos agradecimentos, e quero recomendar o estudo da obra do Bolas. Eu estou fazendo um grande esforço de divulgação da obra do Bolas no Brasil. Então, aqui no CEP eu já dei vários seminários, o ano que vem vou dar outro seminário sobre o Bolas. Vou dar um seminário sobre a clínica da neurose e da psicose em Christopher Bolas o ano que vem. Estão todos convidados para quem desejar aprofundar o conhecimento sobre Christopher Bolas. Então, mais uma vez, muito obrigada, Sérgio, né, por sustentar esse debate. Lindo debate. Obrigada a vocês pela presença, pela participação, com as perguntas, com os olhares atentos, né, com as interjeições corporais visíveis. E agradecer a equipe do CEP, Douglas, Daniela, que ficaram atentos para que pudéssemos ter este encontro. Que mais temos? Bom, esse é o penúltimo debate do ano. Na próxima quinta-feira teremos o último, que será sobre autoridade, humor e catarse, com Danilo Marmo, Marcelo Checa e Paixão Urbano. Então, será na quinta, dia 15, das 19 às 21 horas. Sintam-se convidadas, sintam-se convidados. Uma boa noite, um bom final de semana, saúde e até breve. Mais uma vez, professor Sérgio Franco, muito obrigada. Cláudia também, muito obrigada. E Marta, obrigado e toda a equipe do CEP. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.